Olá pessoal, eu sou o Marcos. Eu vou estar fazendo a demonstração de utilização do agendamento. O objetivo desse vídeo não é ensinar o agendamento, mas sim mostrar os recursos que o agendamento no Linux possui. Então, nós temos aqui os menus principais do sistema. O agendamento ele pode ser acessado tanto pelo menu principal, clicando em agendamento, ou pode-se abri-lo utilizando o atalho agendamento na tela principal. Ao abrir a tela, já dispõe para mim das últimas salas utilizadas pelo funcionário e todos os horários disponíveis ou marcados ou cancelados, ou seja, todos os horários que tem naquela sala, que na verdade corresponde à modalidade na data selecionada. O sistema ele tem o objetivo de facilitar a utilização do agendamento. Por isso tem-se alguns botões mais utilizados aqui na tela, com algumas funções importantes que nós vamos estar vendo mais à frente. Recursos que o agendamento dispõe para o usuário. Dependendo da utilização da clínica, ou seja, de como foi feita a configuração da clínica, o sistema ele tem uma forma muito segura para auxiliar a pessoa que está fazendo o agendamento para que ela não faça um agendamento indevido, como por exemplo agendar um procedimento que não é atendido por um determinado médico ou não é coberto por um determinado plano de saúde. Por isso, na tela de agendamento nós temos esses três filtros: médico, procedimento e plano de saúde. Isso serve para que o usuário não precise ficar lendo em papel, não precise ficar se informando se determinado médico que está atendendo naquele dia cobre ou não determinado procedimento que vai ser realizado na clínica. Então, eu posso utilizar filtros separados ou posso fazer a conciliação entre os filtros. Como, por exemplo, eu posso selecionar um determinado médico. Se aquele médico tiver agenda no dia, vai exibir aqui embaixo os horários. Se não aparece nada, é porque aquele médico não tem atendimento naquele dia. Posso remover o filtro, volta como estava antes. Eu posso também, por exemplo, conciliar um determinado médico e posso selecionar um determinado, e aqui do lado, na verdade, vai aparecer para mim toda a listagem de procedimento que aquele médico selecionado cobre, na verdade, que aquele médico realiza na clínica. Então, por aqui eu consigo saber se o médico que eu escolhi faz determinado procedimento ou não. Da mesma forma, eu posso selecionar o médico, o procedimento e saber se tem algum plano, se na verdade se o plano cobre aquele procedimento ou não. Ou posso trabalhar de forma individual, como por exemplo, para eu saber se um determinado plano realiza determinado procedimento, eu posso selecionar o plano e aqui em cima vai exibir somente a lista de procedimentos cobertos por aquele plano. Ok? Então, filtro é opcional à utilização. Na parte de agendamento também, o objetivo do sistema é facilitar ao máximo o trabalho da equipe de marcação e também dar o máximo de informações possíveis. Todas as informações são incluídas no sistema para que o funcionário não precise ficar consultando pastas, como por exemplo, o que é necessário passar para o paciente de preparo, quais são as observações que tem de determinado convênio, quais procedimentos cada convênio cobre ou não. Tudo isso é incluso no sistema. Então, quando estiver sendo feito um agendamento, o sistema já vai exibir a lista de paciente, o paciente que eu quero. Aqui do lado, se for o caso, eu posso acessar a ficha desse paciente. Aqui nós temos um campo de observação. Esse campo foi desenvolvido para que a marcação preencha com todas as informações passadas para o paciente. Isso tem dois objetivos. Um é garantir que a informação foi dada ao paciente pelo funcionário e para que no dia do atendimento, a pessoa que for fazer o atendimento vai ter acesso às informações, ou seja, ela sabe o que foi passado e sabe até mesmo às vezes se foi feita alguma combinação
em relação a valor, entre outras coisas com o paciente. Então esse campo é livre para ser digitado, mas para facilitar ainda mais, pode-se configurar no sistema as informações mais utilizadas. Então, para aquela modalidade que sempre tem que ser passada aquelas informações ou perguntas feitas ao paciente, pode-se adicionar isso no sistema e ao invés de escrever, a pessoa vai marcando essas informações e o sistema já vai incluindo essas informações. Essas observações também servem tanto para agilizar o serviço da marcação, quanto orientar o funcionário que está marcando o que tem que ser perguntado em cada modalidade. Como exemplo aqui, foi criado algumas perguntas referente à ressonância magnética, à tomografia e logo na sequência de ultrassonografia. Então, por padrão, ele já vai saber tudo o que ele precisa perguntar de ultrassom, de TC, ressonância, entre outras modalidades. Também, além de usar o recurso de incluir automaticamente a observação, eu posso conciliar as observações incluídas automaticamente e posso também fazer edições nesse campo. A parte de inserir procedimento também é bem simples. O sistema, como eu havia falado, por segurança, ele sempre dá informações necessárias para a pessoa que está utilizando o sistema. Aqui, por exemplo, ele está me dando um aviso que o paciente possui informações complementares e tem observação do paciente. Então, essa observação pode ser utilizada para vários fins, como colocar que um paciente precisa de prioridade, que esse paciente tem alguma pendência na clínica, está devendo alguma coisa, está devendo documento, que sempre que for acessado a ficha desse paciente, essa observação aparece automaticamente para visualização do usuário. Aqui uma segunda informação dizendo que o paciente possui pagamentos vencidos, ou seja, esse paciente realizou um procedimento particular, passou a data de pagamento, não quitou a dívida por algum motivo. Nesse caso, dependendo de como for utilizado na clínica, pode ser solicitado para entrar em contato com o setor de cobrança ou não. Aqui já é a tela de fazer a marcação do exame. Também só vai aparecer a lista de planos que são atendidos para aquela modalidade. Quando eu seleciono o plano de saúde, só vai aparecer também os procedimentos cobertos por aquele plano de saúde. Então, também como eu havia falado, o funcionário não tem necessidade de saber se a clínica atende ou não um plano e se aquele plano cobre ou não determinado procedimento. Essa configuração já é feita pelo faturamento previamente. Então, o que ele vai ter que fazer é abrir a lista, o que tiver na lista, ele vai colocar, vai saber que atende ou não. O sistema tem alguns avisos também na parte de exame, como, por exemplo, esse destaque em vermelho, está falando que o plano possui um aviso. Eu posso tanto clicar no aviso para ver do que se trata. Esse aviso é um recurso que o sistema dispõe para a marcação e para o faturamento, que o faturamento configura no sistema todas as observações, tudo que seja relativo e importante para aquele convênio durante a marcação. Como, por exemplo, para a modalidade de ressonância, isso também é feito por modalidade, então o mesmo aviso para ressonância pode ser não utilizado na tomografia e por aí por diante. Aqui, por exemplo, de ressonância, colocou um telefone de contato, colocou algumas informações de que atende ou não atende, contraste, enfim, autorização, quanto tempo vale o pedido, tem que pegar a autorização online, ou seja, todas as informações necessárias para a marcação estão dispostas em uma única tela. Outro objetivo é evitar que fique o acúmulo de papel na recepção e principalmente que as informações fiquem desatualizadas. Por quê? Sempre que está em papel, para que seja atualizado, ou fica anotando manualmente, ou tem que ser impresso novamente aquelas informações e enviada para cada setor. Tudo isso inserido no sistema faz com que isso não seja mais necessário. Uma vez alterado pelo faturamento, automaticamente para todos os usuários essas informações são atualizadas. Posso clicar em OK, o sistema fecha o meu aviso. No agendamento não é necessário preencher os demais campos. O sistema só considera como obrigatório o plano e o procedimento que vai ser realizado pelo paciente. Aqui ele está me dando um segundo aviso. Este procedimento possui preparo. Então, ou seja,
Esse procedimento de RM abdômen superior, ele necessita que o paciente faça um preparo antes de realizar o exame. Então, também para que eu não fique consultando papéis, clicando no botão preparo, ele já vai me exibir o que o paciente tem que fazer e todas as instruções necessárias para a realização do exame. Jejum, então eu posso colocar vários tipos de jejuns diferentes ou posso colocar um jejum específico para aquele paciente. Então isso aqui o paciente já recebe essas orientações pelo próprio telefone. Ok, fecho. Ele também me dá a versão de impressão, caso o paciente esteja na clínica, ao invés de eu ficar pegando papel timbrado ou papel já impresso em gráfico, eu posso utilizar o próprio sistema para fazer a impressão. Já foi configurado aqui um exemplo, que tem o endereço da clínica, o exame que o paciente vai fazer, o cabeçalho, na verdade, com todas as informações, e aqui embaixo o preparo que ele vai precisar realizar. Finalizei meu agendamento. Aquele aviso do convênio ele é exibido automaticamente, então não há necessidade do usuário, o funcionário, ficar clicando no botão de aviso para poder visualizar. O sistema, por padrão, obrigatoriamente já exibe esses avisos sempre que finalizar o agendamento. Dentre outros recursos que o sistema oferece, é uma coisa que acontece muito. Às vezes o paciente quer fazer 2 exames ou 3 exames no mesmo dia. Então, para facilitar, o sistema tem mais de um recurso de multi-agendamento que nós chamamos. Um deles é, eu estou marcando uma ressonância e na própria tela de ressonância eu posso clicar nesse botão horário que o sistema me abre uma agenda auxiliar. Nessa agenda auxiliar eu posso colocar a outra sala que eu quero, eu consigo visualizar o horário que eu estou marcando para o paciente e aqui já ver quais horários disponíveis eu tenho na outra sala. Para eu utilizar um desses horários vazios, basta clicar 2 vezes, o sistema já faz a reserva desse horário automaticamente, já aparecendo na parte de plano, e eu vou colocar o procedimento que ele vai realizar. Então esse é um dos recursos de multi-agendamento ou multi-marcações, vamos chamar assim. Aqui a gente tem alguns recursos também que eu posso alterar o procedimento, ou estar incluindo mais. Posso visualizar novamente o preparo. Caso contrário, faço a gravação, o paciente está marcado. Outro recurso também que o sistema já disponibiliza, a fim de facilitar a marcação. É possível configurar tempo de duração dos procedimentos, ou seja, eu vou colocar para cada procedimento qual é o tempo de duração dele na clínica. Com isso, o sistema verifica automaticamente se o tempo que aquele procedimento necessita para fazer vai ser suficiente o horário na agenda ou não. Aqui, por exemplo, ele está me falando que o tempo é insuficiente para o exame e me dá o recurso de reservar próximos horários ou não. Se eu clicar em sim, ele automaticamente já reserva os outros horários nas agendas necessários para a realização do exame. Aqui, por exemplo, o paciente necessitou de 2 horários, sendo que o segundo horário é simplesmente para reservar na agenda. Ele não é somente utilizado para controle de tempo, ele não inclui procedimento. Então, o que vai ser cobrado é apenas o procedimento que foi incluído no primeiro exame. Aqui embaixo nós temos as observações do paciente. Então, só de selecionar o paciente aqui embaixo já mostra algumas informações importantes. Funcionalidades, como eu havia falado, nós temos aqui, por exemplo, como saber quem fez a marcação do paciente, quando foi feito, a hora e que foi feito naquele paciente. Temos também como confirmar, como cancelar, como bloquear vários horários na agenda, caso o médico não vá atender ou vai ser preciso parar o atendimento por manutenção, qualquer coisa. Tem a facilidade de selecionar os horários, vários de uma vez, e fazer o bloqueio instantâneo da agenda para aquele dia. Posso também transferir o paciente. O paciente liga, eu quero transferir ele de horário, eu posso simplesmente, com um clique selecionando, fazendo a transferência e liberando outro horário na agenda. Também é feito o controle de tempo e o paciente passa para o horário desejado. Consigo fazer controle de cotas. Uma coisa também muito interessante é a possibilidade de estar enviando e-mail e SMS para os pacientes. Ou seja, o paciente liga para fazer uma marcação, finaliza o exame, eu já posso automaticamente, após o agendamento, enviar para esse paciente um e-mail
com o preparo e com as orientações necessárias para a realização do exame. E também pode ser enviado tanto manualmente um SMS ou configurar no sistema para que determinadas horas antes da realização do exame o sistema envie um SMS de confirmação. O objetivo de enviar SMS é para que não tenha necessidade de disponibilizar um funcionário para ficar fazendo confirmação de agenda. Ou seja, o próprio sistema automaticamente faz o envio desses SMS de confirmações. Toda a tela do sistema ela pode ser configurada para utilização de acordo com cada usuário. Ou seja, o usuário ele pode diminuir telas, diminuir coluna, pode alterar coluna de lugar. E eu posso também, clicando com o botão direito, ocultar ou visualizar algumas colunas disponíveis na tela que a gente está utilizando. Eu posso simplesmente desmarcar o que eu não quero, clico em salvar e sempre que eu entrar em qualquer máquina, o sistema vai exibir a configuração do layout que foi feita para o usuário. Então essa configuração é por usuário e não por máquina. Dentro do auxiliar nós temos alguns recursos também muito interessantes para o agendamento, como por exemplo a possibilidade de visualizar avisos do convênio, ou seja, aqueles mesmos avisos que eu vi durante a marcação eu posso acessar a qualquer momento sem a necessidade de fazer um agendamento. Eu consigo visualizar esses avisos, como os avisos do médico, fazer orçamento. Às vezes o paciente liga, eu quero passar um orçamento de vários exames, tem um recurso de fazer esses orçamentos. Também evita com que fique pastas, apostilas na recepção com preço dos exames. Além de ficar acúmulo de papel, pode-se ter o risco de ter informações atualizadas. Utilizando o orçamento do sistema, sempre que houver uma atualização de valor feita pelo faturamento, a recepção já vai estar atualizada também. Eu consigo visualizar circulares, consigo visualizar preparos, pesquisa de paciente, incluir e excluir da fila. É um recurso muito bom também do sistema, que permite que onde as clínicas que têm muita marcação e os pacientes ligam com frequência e não conseguem achar horário na agenda, ao invés de ter um controle manual ou até mesmo em planilhas de Excel ou outras formas de incluir pacientes na fila de espera, pode-se usar o sistema para fazer esse controle e gerenciamento de fila. Ou seja, eu incluo esse paciente na fila e sempre que disponibilizar um horário antes do que ele está marcado, o sistema automaticamente já exibe essa listagem de fila de espera. Então a partir daí você pode mudar o paciente de horário apenas dando um clique no paciente. Outro recurso também do agendamento, como a nossa agenda é fixa, ou seja, ela é criada numa outra tela, essa agenda ela pode ser semanal, mensal ou infinito, né? Eu crio para determinados dias da semana sem especificar uma data fim. Também eu tenho um recurso aqui de estar incluindo horários. Às vezes o médico quer abrir mais horários em um determinado dia, então eu tenho a facilidade de simplesmente vir no dia que eu quero e incluir mais horários para fazer essas marcações, sem ter a necessidade de mexer na minha agenda fixa ou fazer qualquer outro tipo de alteração no sistema. Voltando à parte de agendamento, os recursos de agendar mais de uma sala, o setor de marcação que faz muita marcação de horários e tem agenda muito cheia, para não ficar utilizando essa agenda padrão do sistema que só permite visualizar dia a dia, nós temos esse painel que é uma segunda forma de fazer a marcação. Esse painel ele funciona da seguinte forma: eu posso fazer até 3 combinações de modalidades de salas diferentes. Por exemplo, vou pegar uma densitometria e vou pegar uma mamografia. Clico em pesquisar, ele automaticamente já calcula para mim do dia atual mais uma semana, e ele vai me dispor na tela dessas duas modalidades que eu peguei, dessas duas salas, uma semana de agenda. Isso significa que eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado com agenda. Aqui ele vai me mostrar, na densitometria, por exemplo, de 7 às 17, quantos horários livres eu tenho em cada intervalo de hora.
Ou seja, no horário de 7 horas eu tenho 3 horários, 8 horas eu tenho 9 e assim por diante. Então, pacientes, só o médico ou até mesmo a pessoa que está fazendo a marcação, só de visualizar ele já sabe qual dia tem horário vago ou não. E até mesmo fazer conciliação, ou seja, se ele for marcar uma densitometria mamografia, obviamente eu vou querer visualizar somente horários que tem compatível nas duas salas. Então eu posso marcar uma flag, por exemplo, para que só me exiba os horários compatíveis. Esse aqui, por exemplo, não tem horário. Então, se eu quiser ver todos os horários, quais são os horários que eu tenho 7 horas, por exemplo, eu clico 2 vezes em cima do horário, ele já carrega todos os horários disponíveis na tela ao lado. A mesma coisa eu posso fazer com mamografia. Eu quero ver quais horários livres eu tenho 8 horas. Clicando em cima do horário, ele dispõe esses horários para mim do lado. Aqui também tem um recurso de fazer associação médico, plano de saúde e procedimento. Ou seja, eu quero saber qual médico realiza determinado procedimento. Então, eu seleciono o procedimento, ele me exibe a lista de médicos, ou eu posso fazer o contrário, seleciono o médico, ele vai me exibir a lista de procedimentos cobertas por aquele médico. O mesmo filtro que nós vimos na tela anterior. Então, dessa forma eu posso fazer a marcação de 2 horários simultâneos na mesma tela, apenas utilizando o recurso de painel. Então, esse recurso eu posso também colocar o paciente, fazer a pesquisa das informações, em colocar, vai aparecer os avisos, coloco o plano de saúde desse paciente, procedimento, gravo, os avisos sempre vão aparecer, independente do tipo de agenda. Então, eu marquei meu paciente, automaticamente o horário que estava livre não aparece mais disponível, já foi utilizado. Aqui embaixo eu vou ter todos os horários marcados do André Luiz, por exemplo. Para marcar o segundo exame, mesmo processo, clico 2 vezes no horário vago, o sistema já abre para mim o recurso de agendamento, sem a necessidade de pesquisar o paciente, ou seja, ele já armazena aquele paciente que eu estou marcando, tendo apenas a necessidade de colocar as informações do plano de saúde e o procedimento que será realizado. Então, aqui embaixo eu tenho todos os horários do André. Então, para pessoa que faz muita marcação, essa agenda é a mais indicada, que ele consegue controlar vários dias em uma única tela e fazer, além de controlar vários dias, eu ter até 3 salas diferentes para marcação de exames, principalmente para aqueles pacientes que costumam fazer mais de um exame na clínica. Aqui eu tenho alguns recursos, ou seja, dessa própria tela é possível fazer todos os recursos necessários do agendamento, como por exemplo confirmar, cancelar, status, enviar e-mail, encaixe, fazer transferência e até mesmo incluir na fila. Voltando para outra tela. À medida que é feitos os agendamentos, os horários vão sendo ocupados e vai ficando a lista de pacientes na tela. Tudo o que é feito no sistema é auditado, ou seja, fica registrado as alterações. Por exemplo, se eu clicar com o botão direito log de modificações, eu vou ter todo o log daquele paciente, desde a inclusão, me dando data, hora, funcionário, o campo que foi alterado, que estava antes, e como que ele ficou depois. Ok? Bom, espero que tenha colaborado. Muito obrigado pela atenção.